Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia. Meu nome é Adrissa Moura, sou psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as terapêuticas para os filhos de pais que se separam. No último vídeo nós conversamos um pouquinho sobre separação conjugal e como ficam os filhos. Qual a melhor forma de os pais tentarem retomar suas vidas e reorganizar a rotina familiar. E hoje nós vamos falar um pouco das situações nas quais os pais se veem com necessidade de buscar uma ajuda profissional para os filhos e para si próprios logo após a separação conjugal. Em algumas situações, o sofrimento da separação conjugal, tanto para os filhos quanto para os pais, ele exacerba, né? Ele fica demais. E parece que vivenciar isso sem nenhum auxílio profissional fica muito difícil. Então, algumas vezes os pais buscam o auxílio de um psicólogo ou de uma psicóloga para que esses possam orientá-los e acolher os seus filhos e trabalhar a elaboração da questão da separação dos pais. Bem, quando eu recebo então no consultório filhos de pais que há pouco tempo se separaram, sejam crianças ou adolescentes, eu começo a trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, o que eles estão sentindo, para que eles possam reconhecer aquilo que eles estão sentindo em decorrência da separação dos seus pais. Geralmente são muitas mudanças que estão acontecendo em suas vidas por causa da separação e uma variedade muito grande de sentimentos que se misturam e ficam difíceis de nomear. Então é muito importante que para lidar de uma forma melhor com esses sentimentos, para organizá-los e poder elaborar algum sofrimento que decorre daí, que se trabalhe então com as crianças de uma forma lúdica, muitas vezes através de desenhos, de jogos, de brincadeiras, o que eles estão sentindo, o nome daquilo que eles estão sentindo e como se fortalecer em relação a esse momento para poder buscar o seu bem-estar. Em relação aos adolescentes, a psicoterapia fica através da fala, né? Os adolescentes eles já têm facilidade, né, para colocar em palavras o que eles estão sentindo. Mas é uma psicoterapia bastante efetiva, né, que trabalha em cima dos sintomas que estão surgindo naquele momento, que muitas vezes são sentimentos de revolta, né? Em vários casos, né, eles mudam o seu desempenho escolar, baixam um pouco o rendimento escolar, mudam a sua conduta, se fecham, ficam com dificuldade de falar para os pais o que estão sentindo, muitas vezes até por medo de magoá-los. Então isso também é trabalhado na psicoterapêutica com crianças e adolescentes, filhos de pais que se separaram há pouco tempo. A forma com a qual eles vão comunicar para os pais o que eles estão sentindo é uma forma mais efetiva, mais adequada e sem a necessidade de que uns magoem os outros. Existe também a acolhida dos pais na terapêutica dos filhos, que é muito importante, de escutar aqueles pais e muitas vezes entender que muitos deles, na verdade quase todos, tanto as mães quanto os pais, se culpam de uma forma ou de outra pela separação conjugal e acabam se culpando pelo sofrimento dos seus filhos. E na verdade essa culpa ela não tem uma funcionalidade, né? Ela não tem nada de saudável. Ela acaba travando esses pais e essas mães e paralisa eles, fazendo com que eles não consigam muitas vezes reagir dentro daquele momento de separação e reorganizar suas vidas. Então toda a energia que acaba indo, muitas vezes acaba sendo destinada para essa culpa, né? Ela pode ser reencaminhada para uma motivação de reorganizar as suas vidas após a separação.
Então esse momento novo, né, de reorganização, de resgate da vida familiar, de aumentar muito a tolerância, né, porque os filhos eles vão estar passando por um momento difícil e muitas vezes vão estar aí com uma conduta mais rebelde ou revoltada, vão estar questionando algumas coisas. Então é preciso muita energia para ter nesse momento, né? Então essa energia toda que iria para a culpa, que acaba paralisando os pais, numa terapêutica para esses adultos, né? Ou na própria terapêutica dos filhos, porque os profissionais da psicologia precisam sempre conversar com os pais quando atendem os seus filhos, né? De orientar para que eles direcionem. Então essa energia toda que iria para a culpa, para que direcione para coisas benéficas, tanto para eles quanto para os seus filhos. E é muito importante que os pais tenham em mente que o seu bem-estar é determinante no bem-estar dos filhos. Então, cuidar de si próprios, né? Investir no seu bem-estar é muito salutar para os filhos. É extremamente importante que os pais olhem para si mesmos, que também reconheçam os seus sentimentos e inclusive os seus preconceitos em relação à separação conjugal. Muitos pais e mães sofrem além da conta com aquela separação, muitas vezes de um casamento que já não andava bem, porque tem um conceito dentro de si que os casamentos devem ser para sempre, né? Às vezes porque vem de famílias nas quais os casamentos duraram a vida inteira, nas quais o divórcio era mal visto. Então existe também uma preocupação com o restante da família, muitas vezes com seus próprios pais, né, com os amigos que eram amigos do seu ex-cônjuge. Existe uma mudança muito grande, né? É muito difícil reorganizar tudo isso. Então é muito importante que os pais tenham em mente aquilo que os levou a decidir pela separação. E o fato de que eles vão estar dando exemplo para os seus filhos, de que busquem também o seu bem-estar e a sua felicidade na vida adulta. Então é muito importante que se escute os pais, se trabalhe esses sentimentos de culpa dos pais e como que eles podem reconhecer a dor dos seus filhos e os sentimentos dos seus filhos para reorganizar a vida familiar, e que com os filhos, tanto adolescentes quanto crianças, se trabalhe conceitos de casamento e divórcio, reconhecimento dos próprios sentimentos, se trabalhe a forma de que eles possam colocar os seus sentimentos para fora de uma maneira mais saudável e que principalmente eles possam aumentar a sua autoestima e sua autoconfiança. Entendendo que a separação dos pais não significa que eles vão perder um ou outro. Significa uma mudança, mas uma mudança que vai ter uma readaptação, uma reorganização familiar e que eles vão voltar a se sentir bem, né, com essa reorganização. Então precisamos fortalecer aí a autoestima e a autoconfiança desses filhos de pais que recém se divorciaram. Bem, é muito importante também ficar atento àqueles conceitos errôneos que os filhos carregam nas separações, que muitas vezes podem decorrer de uma alienação parental. Então, às vezes, na separação conjugal, aquele ex-cônjuge que não concorda com a separação, ou que até gostaria de ter se separado, né, mas está com alguns sentimentos de insegurança decorrente da separação, ele pode tentar fazer com que os filhos se voltem contra o outro, né, contra o pai ou contra a mãe, e aí fica muito complicado para as crianças superarem e elaborarem a separação dos pais. Quando existe aí o discurso de um dos dois contra o outro, né, que a gente chama de alienação parental, que acaba podendo ocasionar isso, né, que os filhos acabem se afastando de um dos dois. Aí sim o sofrimento fica muito maior e fica muito difícil de que as famílias consigam buscar novamente saúde e se reorganizar de uma forma saudável. Então no próximo vídeo nós vamos conversar sobre isso, sobre alienação parental, como que acontece e como que podemos evitar esse tipo de coisa. Espero ter auxiliado vocês no vídeo de hoje.
Se gostaram do vídeo, por favor, compartilhem com os conhecidos de vocês, comentem, curtam os vídeos e se gostam de conversar sobre psicologia, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até o próximo!